Sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vou fazer com vocês este centro de mesa. Eu já tenho essa parte aqui no canal, essa flor. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Hoje nós vamos fazer essa parte aqui do meio e vou também fazer a união aqui com vocês. A minha peça ficou com 50 centímetros aqui no comprimento e aqui ficou com 36 de largura. Você pode montar de várias formas também, fazendo com mais ou menos flores. Se você quer fazer um centrinho de mesa ou um suplá, você pode fazer somente com um hexágono dessa forma, bem simples, e depois coloca as flores em volta, para depois fazer o bico. Para fazer a minha peça, eu usei aqui 85 gramas da linha Fashion Egito, da Têxtil Piratininga, de Tex 300, com agulha 2,5. O novelo tem 130 gramas, 426 metros. Então, dá para você fazer uma peça e ainda vai sobrar fio com um novelo. Então, dá para você fazer maior também. Aqui eu tenho também na cor mostarda, que é onde eu vou estar unindo com vocês aqui no vídeo. Então, aqui eu já tenho pronto as minhas peças para fazer nessa medida, esse tamanho. Se você quer trabalhar também somente com essas flores, também você pode fazer a união somente dessas peças. Você vai montando conforme você desejar fazer aí a sua peça. Então, aqui para fazer o americano, você pode fazer dessa forma aqui e depois fazer o bico. Depois aqui em volta eu faço o bico. Ele fica com 39 centímetros de diâmetro se você trabalhar desta forma. Unindo as peças e depois fazendo o bico. Esse que eu fiz no vídeo que eu mostrei para vocês, ele tem essa peça, que é o hexágono de pontos altos separado por uma corrente. Tem outra peça aqui. E aqui eu uni mais 3 peças, para ficar desta forma. Então, tem várias possibilidades de você estar fazendo a sua peça. Aqui você pode montar assim também, ele redondo. Depois, você pode também colocar a peça desta forma, que vai ficar maior aqui a sua peça. Então, dá para você fazer de várias formas aí na sua peça. Então, agora eu vou fazer com vocês essa parte aqui que eu não tenho aqui ainda no canal, que é essa parte, o hexágono em pontos altos. Esses aqui, conforme eu falei no vídeo, quando eu terminei a peça, eu já deixei um pouco de fio sobrando para fazer a união, porque eu faço a costura com agulha de tapeceiro. Se você quiser ir fazendo e já unindo também, pode fazer, só que fica um acabamento diferente dessa peça aqui. Então, eu prefiro fazer costurando a mão, fica assim o lado direito e aqui o lado avesso. Então, eu vou iniciar aqui com a agulha 2,5. Eu vou iniciar a minha peça fazendo o anel mágico. Pego esse fio que está vindo do novelo, passo aqui por baixo, depois aqui por cima e seguro. Venho com a agulha aqui por baixo desse fio e o outro eu busco aqui por cima. Busco o fio, giro a agulha, busco o fio e faço uma corrente. Para prender aqui o anel mágico. Eu vou ajustar aqui um pouco. E agora, aqui dentro, eu trabalho um ponto baixo. E uma corrente para ser o primeiro ponto alto. Faço mais uma corrente, que vai ser a corrente de separação entre um ponto e o outro. Aqui dentro do anel mágico, eu faço um ponto alto. E uma corrente de separação. Para cada ponto, eu faço uma corrente de separação. Venho dentro do anel mágico, faço outro ponto alto. Uma corrente de separação.
e ponto alto aqui dentro do anel mágico. Eu trabalho desta forma até completar 12 pontos altos separados por uma corrente. Aqui eu fiz 12 pontos altos separados por uma corrente. Depois do último ponto, eu fiz uma corrente de separação. Agora, aqui esse fio do anel mágico, eu puxo e vou ajustando, arrumando os pontos para ficar bem certinho. Até fechar bem aqui o início do nosso trabalho. Onde eu iniciei esta carreira com um ponto baixo e uma corrente, aqui na corrente eu pego nesta alça da frente, coloco a agulha entre um ponto e o outro e levo lá para o lado avesso. Busco o fio e faço um ponto baixíssimo. Entre um ponto e o outro, onde eu tenho espaço de uma corrente, eu faço um ponto baixo, uma corrente para ser o primeiro ponto alto e duas correntes de separação, que vai ser aqui do meu V. Dou a laçada e no mesmo espaço eu faço um ponto alto. Então, aqui eu tenho o ponto alto, duas correntes e o ponto alto. Agora, eu faço uma corrente de separação. No próximo espaço, entre um ponto e o outro, eu faço somente um ponto alto. Uma corrente de separação e agora eu faço esse V novamente, nesse espaço de uma corrente. Eu faço um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Agora eu faço uma corrente e no próximo espaço um ponto alto. Uma corrente e agora no próximo espaço o V novamente, de um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo espaço. E eu trabalho desta forma até completar a minha carreira. Terminando aqui a minha carreira, eu fiz o V, de um ponto alto, duas correntes e um ponto alto, faço uma corrente, e aqui nesse espaço eu preciso de um ponto alto para finalizar a carreira, um ponto sozinho, uma corrente, e onde eu iniciei, que eu tenho ponto baixo, uma corrente, essas duas são as correntes de separação, então eu não trabalho nela. Então, no ponto baixo e na corrente, eu venho na corrente. Pego nesta alça da frente, levo a agulha lá para trás e busco o fio, faço o ponto baixíssimo. Então, eu fico com 6 cantos dessa forma, com esse V. Agora, em todas as carreiras onde eu tenho esse V, aqui dentro eu vou repetir esse V. Faço o ponto baixo aqui nesse início e uma corrente para ser o primeiro ponto alto, duas correntes de separação, no mesmo espaço, faço outro ponto alto, tenho V dentro do V. Uma corrente de separação, pulo esse ponto alto e nesse espaço de uma corrente eu faço um ponto alto. Então, eu trabalho somente nesses espaços de correntes. Faço um ponto alto, uma corrente de separação, no próximo espaço, um ponto alto. Uma corrente de separação e cheguei no V, onde eu faço um ponto alto, duas correntes e no mesmo espaço, outro ponto alto. Uma corrente, no próximo espaço, um ponto alto, uma corrente, no próximo espaço, um ponto alto. Uma corrente e agora o V dentro do V.
um ponto alto, 2 correntes e ponto alto. E trabalho assim por toda a volta. Então, na carreira anterior, entre um V e o outro, eu tenho um ponto alto. Nesta carreira, entre um V e o outro, eu tenho 2 pontos altos. Terminando aqui a minha carreira, depois do V, eu tenho esses 2 pontos altos e uma corrente de separação. Onde eu iniciei a carreira, que eu tenho o ponto baixo e a corrente, eu sempre venho nesta corrente e faço um ponto baixíssimo para finalizar a minha carreira. E sempre vou iniciar aqui dentro do V, fazendo ponto baixo, uma corrente para ser o primeiro ponto alto e 2 correntes de separação. No mesmo espaço, outro ponto alto. Agora, eu faço uma corrente de separação, venho aqui nesse espaço de uma corrente da carreira anterior e faço um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Uma corrente e agora V dentro do V. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto, no mesmo espaço. Uma corrente de separação. E agora, eu faço ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto e uma corrente. Então, agora, nesta carreira, entre um V e o outro, eu tenho 1, 2, 3 pontos altos. Trabalho assim por toda a volta. Então, eu vou trabalhar assim por 8 carreiras. Na 8ª carreira, eu terei o canto, que é o V, e 7 pontos altos sozinhos, separados por uma corrente, e depois o V novamente. Então, vai seguir com esta sequência de aumento até fazer 8 carreiras. Trabalhei aqui minhas 8 carreiras. Então, aqui depois do V, eu tenho um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Separados por uma corrente. Aqui depois do ponto alto, eu faço uma corrente e vou cortar o fio. Então, eu sempre deixei em cada peça um pedaço de fio para fazer a costura aqui nessa parte. Então, se você quiser fazer o arremate e depois fazer a costura com o fio que está vindo do novelo, você pode cortar ali bem próximo, faz o arremate e depois, na hora da união, você pega o fio, o tamanho que você precisar e vai fazendo a costura. Então, aqui na minha peça, eu já deixei em cada peça um pedaço do fio. Então, eu vou cortar o meu fio. E vou puxar aqui tudo de uma vez, passar esse fio aqui por dentro. Venho com a agulha de tapeceiro. E agora, aqui onde eu iniciei, eu tenho ponto baixo, a corrente, e depois eu tenho mais 2 correntes. Nessa segunda corrente, então, aqui eu tenho ponto baixo e a corrente, venho na próxima corrente, pego nessas 2 alças, trago o fio aqui pro lado direito. Depois, eu volto com a agulha aqui nessa última corrente que eu fiz. Então, deixo o fio pra lá, coloco a agulha aqui dentro. E agora, onde eu tenho ponto baixo e uma corrente, eu venho na corrente. Coloco a agulha bem aqui no meio, levo o fio lá pro lado avesso. E vou ajustando aqui esse ponto para formar aqui minha última laçada e ficar um acabamento desta forma. Então, na minha peça, eu usei 2 peças iguais a esta e 8 peças aqui da flor que eu já tenho aqui no canal.
Então, eu vou unir com vocês agora, dessa forma aqui. Vou unir esses dois. Se você for fazer maior o seu caminho de mesa, você vai unindo as peças aqui do meio primeiro. Se você quiser iniciar com a flor aqui no meio, também dá certo. Então, ao invés de fazer essa parte, você coloca a flor aqui também. Então, tem várias maneiras de você fazer a sua peça. Então, agora eu vou pegar aqui o meu que eu tenho pronto no fio mostarda, que é o que eu vou montar aqui com vocês. Para o centro de mesa, eu vou montar esses dois. Se você quer fazer o lugar americano, você vai colocar um no meio e vai costurar os demais aqui em volta. Então, você vai posicionar a sua peça da forma que você vai montar o seu e depois vai fazer a costura. Eu vou fazer a costura do lado avesso, então, por isso esse acabamento aqui eu também deixo para fazer no final, depois que eu vou fazer a união das peças, porque já me ajuda na orientação aqui, qual que é o lado direito e qual que é o lado avesso. Então, esse aqui que é a primeira peça, aqui na volta eu já fiz o arremate do fio. E aqui nessa outra peça eu tenho o fio para fazer a costura. Então, eu vou colocar na minha agulha de tapeceiro. E aqui você pode costurar do lado direito ou do lado avesso. O acabamento vai ficar um pouco diferente, mas também dá certo. Então, eu vou virar minhas duas peças pro lado avesso. E aqui nos cantos onde eu tenho o V, eu tenho duas correntes. Então, eu já tenho aqui o fio, já trouxe aqui nessa primeira corrente do V. Então, eu vou pegar nessa corrente. Uma corrente eu vou usar para unir aqui e essa outra corrente eu vou usar depois ali na outra peça. Então, eu vou colocar a peça dessa forma. Aqui onde eu tenho V, eu pego também aqui, ó, na segunda corrente. Então, eu deixo uma para um lado e pego aqui a corrente para ficar na mesma direção. Agora, onde eu tenho ponto alto e ponto alto, eu pego nas duas alças e faço a costura. Passo a agulha pra cá. No próximo ponto, que é a corrente entre um ponto e o outro, eu pego numa alça. E aqui na outra peça, na outra alça da corrente. E trago o fio pra cá. Aqui eu não vou apertar muito para não ficar repuxado esse ponto. Depois, na direção do ponto alto. Então, aqui eu estou pegando somente numa alça aqui do ponto, ó. Vou no outro e pego somente uma alça, essa de trás aqui. E faço a costura. E eu vou costurando assim até completar aqui. Se você quiser pegar dessa forma, você vai pegar assim, vem no próximo ponto, ó, pega nessa alça aqui de fora. E no outro ponto, a mesma coisa. E passa a costura aqui. Ajusta só um pouco, não puxa muito. Vem no próximo ponto, pega nesta alça, aqui de fora, somente uma alça. E aqui no outro ponto, a mesma coisa. E passa a costura. E eu faço assim em todos os pontos, até chegar no outro canto. Aqui sempre cuidando para ter o ponto aqui, ó, na mesma direção do ponto alto com ponto alto e corrente com corrente. Para não pular aqui nenhum ponto. E eu faço a costura assim em todos os pontos, até chegar ali no canto. Então, quando chegar aqui no final, eu faço ponto alto, e depois esta corrente com a corrente ali da outra peça.
Então, aqui eu cheguei ponto alto com ponto alto, aqui onde eu tenho V, e nessa corrente eu também faço a última costura aqui nessa lateral. Aqui, se você quiser reforçar a costura, você volta da mesma forma, fazendo a costura até chegar aqui nesse outro canto. Então, aqui fica o lado avesso, e assim fica o lado direito. Com esse mesmo fio, aqui eu posso fazer a emenda de outra peça. Então, eu coloco a peça e vou fazer a costura aqui nessa outra peça. Então, eu coloco o lado avesso, que também está do lado avesso. Aqui, quando é na flor, eu não vou trabalhar aqui nessas correntes, eu vou trabalhar já nesse primeiro ponto alto até no último ponto alto. Nessas correntes, eu não faço a união. Então, aqui, quando é nessa peça, que é só dos pontos altos, eu pego, onde eu tenho essas duas correntes, sobrou uma corrente. Eu pego nesta corrente, somente uma alça, e vou ali no ponto alto. E pego numa alça do ponto alto. E vou unir as duas peças. Agora, aqui, da mesma forma, eu tenho que cuidar para não pular nenhum ponto. Vem no próximo ponto, pego na alça de trás e aqui também. Ajusto. E vou fazer a costura de ponto com o ponto ali da outra peça. Então, se eu comecei a costurar a primeira peça do lado avesso, todas as minhas peças eu vou costurar aqui do lado avesso. Então, aqui, ó, todos os pontos, você vai pegar na alça aqui de fora, que é essa alça aqui, desse lado, e na alça aqui do outro lado. E vamos costurar até chegar aqui no canto. Cheguei aqui no canto, estou no ponto alto, dessa parte aqui, onde somente os pontos altos. Aqui na corrente, onde tem esse canto que eu tenho as duas correntes, eu venho na corrente, e lá no próximo ponto, vai dar bem certo de ser no último ponto alto. E também fico com as duas correntes dessa outra peça ali do outro lado, que eu não faço a união. E passo a costura aqui desta forma. Então, aqui eu já tenho a união nessas duas peças, ficando assim. Como eu tenho aqui o fio, um pedaço ainda grande, eu ainda consigo fazer a união de mais uma peça. Então, eu coloco a peça aqui, do lado avesso. E aqui a mesma coisa. Eu tenho aqui uma corrente ainda do canto, então, eu coloco a agulha aqui nesta corrente, somente na alça aqui de trás, aqui de fora do lado avesso. E aqui, eu vou direto no ponto alto. Quando eu trabalho aqui nessa peça unindo com essa dos pontos altos, eu trabalho dessa forma. Porque a quantidade de pontos que eu tenho aqui, eu tenho 2 pontos a mais, que são essas duas correntes. Então, eu tenho que fazer dessa forma para dar certinho de fazer o ponto sobre ponto. Então, eu venho aqui no ponto alto, pego somente essa alça aqui de trás, ó. E faço a costura. Aqui, da mesma forma, vou fazer aqui, ó. Vou unir dessa forma. Deixo aqui na mesma direção as correntes, os pontos, e venho no próximo, ó. Pego somente essas alças aqui, desta forma. Vou ajustar aqui esse começo. E vou fazer a união de ponto com outro ponto da outra peça, até terminar aqui
essa lateral também. Sempre cuidando para não pular nem um ponto. Tem que dar certinho ali no final. De fazer aqui ponto com ponto, bem na mesma direção. Vou fazer até chegar ali no canto novamente. Cheguei aqui no final, onde eu tenho essas duas correntes do V, pego nesta alça, aqui da corrente, e ali na alça do ponto. Deu bem certo de chegar nesse último ponto ali da peça. Então, aqui ficou desta forma. Lado avesso aqui do lado direito. Aqui nós vamos unir mais uma peça. Então, eu vou fazer dessa forma. Vou unindo uma peça na outra. Quando eu for unir essa peça, que é flor com a flor, eu vou agora unir uma com vocês, diferente aqui a quantidade de pontos que eu tenho aqui nessa parte dos pontos altos. Então, quando chega nessa parte aqui da flor, eu vou colocar aqui na minha agulha. E esse mesmo fio eu já aproveito para costurar aqui e fazer a costura aqui. Então, eu coloco aqui para ficar do lado avesso. E agora, aqui, eu vou colocar a minha agulha na direção desta corrente, porque nessa parte eu vou unir nas correntes também. Então, eu vou colocar o fio aqui pro lado direito. Trago aqui nesta corrente. E agora, eu coloco onde eu tenho essas duas correntes, antes do ponto alto, nesta corrente, eu coloco o meu fio. E aqui nessa parte, eu tenho o bloco de pontos e a corrente. Eu trabalho na corrente para fazer a união desta forma. E agora, eu trabalho ponto sobre ponto, fazendo a união dos pontos. Pego esse ponto na alça de trás, venho nesse ponto dessa outra peça, e no ponto de trás, e faço a minha costura da mesma forma que eu fiz ali. Só que agora é a flor com a flor, então dá certo. Os pontos aqui, a mesma quantidade de pontos que eu tenho de um canto no outro. Então, aqui eu trabalho até nas correntes ali do canto. E eu vou fazer aqui, até chegar aqui nesse canto, eu trabalho nessa corrente. E na outra, para fazer a união da peça. Então, aqui eu já trabalhei a costura até na corrente ali do canto. E ficou assim. Agora, eu vou fazer a costura aqui nessa parte. Quando chega nessa parte, eu costuro, começando desse ponto alto, e aqui no canto eu pego na corrente. Então, nós vamos virar aqui a peça, para ficar desta forma. E aqui eu trago o fio nesse ponto alto. E aqui eu pego na corrente, onde eu tenho o V, eu tenho as duas correntes. Então, antes do ponto alto, eu pego nessa corrente. E vou fazer a costura até chegar lá no canto. Posiciono ponto com ponto. E vou fazendo a costura. Então, eu faço até ali o final, vai ficando assim, ó. Então, se você quiser montar aqui primeiro, depois você pode pegar um fio e já vem costurando por vários pontos, várias peças, você vai unindo. Aqui eu estou fazendo dessa forma que eu já deixei o fio para cada peça para fazer a união.
Então, eu vou fazer a união aqui das minhas peças. Depois que eu terminei a minha peça, eu passei, coloquei um pano aqui por cima e passei com ferro a vapor para ficar bem retinho aqui, todos os pontos, para se assentar bem. Então, você pode fazer isso na sua peça também. Aqui eu vou terminar a união do meu, depois eu volto pra gente fazer esse bico de acabamento. Somente uma carreira eu fiz aqui depois que eu fiz a união das peças. Aqui eu já uni todas as peças, agora nós vamos fazer esse bico de acabamento em volta de toda a nossa peça. Eu vou continuar com a mesma cor, se você quiser fazer esse bico com outra cor, você também pode estar fazendo aí na sua peça. Continuo com a agulha 2,5 e com o fio de Tex 300, que é o fio que eu usei aqui na minha peça. Vou começar em qualquer uma dessas pontas aqui do meu trabalho. Vou iniciar fazendo um ponto alto falso. Então, eu coloco a agulha aqui na frente do fio, seguro, deixo um pedaço do fio sobrando pro arremate depois e dou 2 voltas aqui na agulha e seguro esse fio. Aqui onde eu tenho os pontos altos, tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos, qualquer um desses pontos eu vou iniciar aqui, escolher aqui do meio, vou iniciar a minha carreira. Vou buscar o fio, tiro 2 laçadas e depois mais 2. No próximo ponto, faço outro ponto alto. E aqui eu já posso soltar esse fio. Aqui faço outro ponto alto. Então, aqui de início eu tenho os 3 pontos. Depois, para finalizar a carreira, eu preciso fazer os outros 2 pontos aqui. Aqui onde eu iniciei, que eu tenho esse fio, eu vou puxar esse fio. Vai ficar desta forma aqui o início. Agora, aqui dentro das correntes, eu faço um ponto alto, 3 correntes. Volto aqui nesse ponto alto, pego nessas 2 alças e faço um ponto baixo para fazer o ponto picô. Aqui dentro, eu faço outro ponto alto. Agora, eu subo 6 correntes. Volto aqui nesse ponto alto, aqui embaixo, onde eu iniciei as correntes, faço um ponto baixo. No mesmo espaço, faço outro ponto alto, 3 correntes e fecho com ponto baixo aqui o ponto picô. E no mesmo espaço, outro ponto alto. Então, aqui dentro vai ficar desta forma. Tenho ponto picô com 3 correntes, com 6 e com 3. Onde eu tenho ponto alto, eu faço ponto sobre ponto. Então, aqui eu faço um ponto, 2, 3, 4 e 5, ficando assim. Agora, aqui, eu fiz com 2 correntes. Então, aqui pro meu ponto, ficou bom com 2 correntes. Se você notar que precisa de uma corrente a mais, você pode fazer esta corrente de separação aqui, esta alça com 3 correntes. E se for muita corrente, você trabalhar com 2, você pode fazer uma corrente aqui também. Então, você faz aí um pedaço e vê se está ficando reto, você continua com essa quantidade de corrente de separação, senão você pode estar alterando aí esta quantidade.
Então, aqui no meu eu fiz 2 correntes de separação. E aqui, na direção aqui desse ponto, bem aqui no meio, então, vou pular um espaço, 2, e venho aqui nesse do meio, e faço um ponto baixo. Faço 3 correntes, e no mesmo espaço, outro ponto baixo. Desta forma. 2 correntes de separação, e venho aqui nessa parte dos pontos altos, então, eu pulo esses pontos também, esses 2 espaços aqui de uma corrente. Então, eu venho direto aqui no leque, trabalho os 5 pontos altos, ponto sobre ponto. E aqui dentro, eu vou fazer esta repetição: um ponto alto, 3 correntes. Fecho o ponto picô, fazendo ponto baixo. No mesmo espaço, outro ponto alto, 6 correntes. Fecho aqui com ponto baixo. No mesmo espaço, outro ponto alto, 3 correntes, fecho aqui com ponto baixo. E no mesmo espaço, outro ponto alto. Então, aqui vai ser sempre desta forma. Se você quiser esta alça maior, você pode aumentar também a quantidade de correntes. Pode fazer com 7, 8, fica aí a seu critério. O meu ficou desta forma. Onde eu tenho ponto alto, sigo fazendo ponto alto. Aqui nessa parte do leque, onde eu tenho esses 5 pontos, eu trabalho ponto sobre ponto. Ficando desta forma. 2 correntes, quando chega nesse espaço, na direção aqui desse X, aqui no meio, eu faço o ponto baixo, as 3 correntes e o ponto baixo no mesmo espaço. Toda vez que eu chegar aqui nesse espaço, eu trabalho assim. Faço as 2 correntes. E agora, eu cheguei aqui, onde eu tenho a união de uma peça na outra. Eu trabalho ponto sobre ponto, então, eu sempre vou pular esses pontos aqui, ó, esses espaços aqui entre o leque e esse X, eu pulo esses pontos. Trabalho somente aqui nesses blocos de pontos altos. Faço ponto sobre ponto. Aqui nesses 5 pontos altos. Agora, aqui, eu vou direto para esse bloco de 5 pontos. Então, eu pulo esses espaços e venho aqui nesse ponto alto. Onde eu tenho esses 5 pontos, eu trabalho ponto sobre ponto. Toda vez que eu chego nessa parte que eu tenho a união das peças, eu trabalho desta forma. Aqui também, se você ver que tá sobrando muito ponto nessa parte, você pode fechar esses 2 pontos altos juntos, ou trabalha apenas 4 pontos, pula esse ponto, pula o próximo e trabalha somente 4 pontos, para ficar mais juntinho. Então, aqui no meu ficou certinho trabalhar com essa quantidade de pontos. Cheguei nesse espaço novamente, na direção do X, depois dos pontos altos, eu faço 2 correntes. Venho aqui nesse espaço, faço ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo. 2 correntes e vou no bloco de 5 pontos altos. E eu vou seguir desta forma por toda a volta. Então, vai ser só a repetição. Se ficar dúvida, você pode voltar o vídeo no início aqui desse bico.
E você vai repetir essa parte aqui por volta de toda a peça. Eu trabalho aqui, quando chega aqui, faço dessa mesma forma. Então, eu vou dar a volta aqui na minha peça. Trabalho aqui, ó, por toda a volta. Quando chegar aqui onde a gente iniciou, eu volto pra gente fazer junto, porque eu preciso de mais 2 pontos para finalizar aqui a minha peça. Chegando aqui no final da carreira, eu fiz as 2 correntes de separação. E aqui eu faço os 2 pontos altos. Para completar esse bloco aqui dos meus pontos altos, onde eu iniciei a carreira. Fiz os 2 pontos altos, eu vou cortar o fio, deixo aqui um pedaço para fazer o acabamento. Puxo esse fio e com a agulha de tapeceiro eu vou fazer o arremate aqui da minha peça. Então, eu pulo esse primeiro ponto, venho no segundo, pego nas 2 alças do ponto. Trago o fio aqui pra frente, depois eu volto no último ponto. Coloco a agulha aqui dentro do ponto. E agora, eu coloco a agulha aqui onde tem esse ponto baixo e a corrente. Levo pro lado avesso. E aqui eu vou ajustar os pontos para ficar aqui todos do mesmo tamanho. Aqui do lado avesso, eu tenho essas 2 pontas de fio, eu coloco um pingo de cola, usa cola jeans. Aqui eu coloco a cola jeans antes de fazer o nó. Um pingo de cola. Como eu estou trabalhando com o fio fino, eu faço 2 nó. E aqui ele já fica colado. Com a agulha de tapeceiro, você coloca aqui na agulha e esconde atrás ali dos pontos. Aqui onde eu iniciei a peça, eu também preciso fazer o acabamento. Coloco o fio na agulha e escondo o fio aqui atrás de alguns pontos para depois fazer o nó. Aqui você pode distorcer esse fio, deixar em 2 partes. E antes de fazer o nó, eu coloco um pingo de cola. Então, a gente vai fazer assim em todos os fios que a gente tem que fazer o arremate. De 2 a 3 nó, depois você pode esconder o restante do fio atrás ali dos pontos. E vai ficar dessa forma aqui a nossa peça. Então, eu trabalhei aqui no mostarda e também fiz aqui no fio cru. Ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos pelo carinho e atenção e até o nosso próximo vídeo.